Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E essa semana, nossa série faz uma pergunta. Você conhece? E ontem nós falamos sobre a questão de você estar ou entendendo o amor de Deus. E hoje nós vamos falar sobre salvação, né? E o título da mensagem hoje é: A salvação não é de graça. E antes que você tenha um ataque cardíaco aí do outro lado, eu quero explicar o que quero dizer com isso. Efésios 2, 8 e 9 diz que pela graça sois salvos. Então, se é pela graça, não é de graça, entende? Se fosse de graça, ela era jogada na feira e cada um sai e pega. Mas é pela graça. Se é pela graça, então tem que ter uma perspectiva humana dessa oferta, né? Ah, numa conferência realizada em Londres, século passado, vários representantes de diferentes tradições foram chamados para responder sobre qual o diferencial da sua fé, né? E C.S. Lewis estava lá naquele momento e falava em nome dos protestantes cristãos e respondeu de forma objetiva: a graça é o diferencial para nós cristãos. Por quê? Porque apenas o Evangelho afirma que as pessoas são salvos pela graça e apenas pela graça, sem mérito algum. Percebe que a gratuidade não é algo que não tem uma perspectiva de entender que é Deus que dá e que houve um preço pago. Não foi uma festa de início de ano porque não vendeu em dezembro, né? Então, tudo isso pode parecer até ridículo para algumas pessoas, porque parece que você tem que merecer para ter a graça. Entretanto, a graça é um favor não merecido. Se você merece, não é graça. E se é graça, não é por merecimento. Merecimento e graça são termos antagônicos e contrários. Se você ainda acredita que a salvação é por mérito ou que é necessário fazer algo para alcançá-la, o resultado de algo que você faz ou deixa de fazer, então não entendeu o significado da graça. Se é graça, não é mérito. Se é mérito, não é graça. Ponto final. Acabou a conversa. Percebe a diferença entre de graça e pela graça? Segunda coisa, a graça é um ato de Deus. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, no verso 9, que é o texto que nós estamos estudando, Efésios 2, 8 e 9. Ele diz assim: não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos dá a salvação gratuitamente nesse aspecto. Nada fizemos para merecê-la. Se fosse algo merecido, como afirmaríamos a dimensão da graça? Ela ia perder o seu propósito. Então, Paulo vai falar sobre isso aqui em Romanos capítulo 4. Ele vai dizer o seguinte: que diz a Escritura? Abraão creu em Deus. Isso foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Salvação não é questão de conquista, de trabalho, de esforço ou de mérito. Salvação é resultado da livre graça de Deus. Graça de Deus. Pela graça. A graça mexe com orgulho, de certa maneira. Não é de obras para que ninguém se glorie. Se alguém conquistasse a salvação por méritos próprios, pessoais, poderia chegar no céu e se vangloriar por ter realizado tão grande feito, não é verdade? Mas não é isso que os atletas fazem quando obtêm uma conquista, né? Batem no peito, eu sou o cara, né? Então, o Usain Bolt, até o momento que ele corria,
Cristiano Ronaldo, que ainda joga bastante, e é um cara performático, né? O Neymar, né? O nosso Neymar, que quando dá tudo errado ele sai de fininha, mas quando dá certo ele bate no peito e diz: foi eu que fiz esse troço, né? Ah, esses homens conquistaram o pódio alcançando prêmios que vão se acabar. É só olhar os, os grandes heróis do passado, seja em que área for. Talvez as áreas mais científicas não tanto e não tão rápido, mas esse pessoal que se tornaram figuras do marketing dos nossos tempos, né? Essas pessoas, elas vão perdendo o seu brilho com o tempo, né? Alguns conseguem ficar, mas a maioria não. Por quê? Porque trabalharam, conquistaram e acabou, né? Ninguém vai chegar no céu dizendo assim: eu mereço, eu conquistei. Ninguém pode se vangloriar diante de Deus. A graça é providenciada pela obra de Cristo. A suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, Efésios 2:7. O que é que Cristo fez na cruz? Ele pagou a nossa dívida, nosso saldo era devedor. Afinal, temos pecado e transgredido contra Deus, mas ele nos substituiu perante o Pai e sofreu castigo e condenação no nosso lugar. Ao fazer isso, ele nos conquistou para Deus. Quem fez a obra? Você ou Jesus? Eu ou Jesus? Claro que Jesus. O que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais no Filho, que por ele foi enviado. João capítulo 6. A graça que obtemos para a salvação foi obra dele. Percebe? Não é de graça, é pela graça. Preste atenção. A diferença que faz entender isso. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso vai tornar a sua visão de salvação, a sua teologia, quer dizer, seu entendimento de Deus, que você não vai se deixar levar por quem quer que seja, ou por qualquer promessa que se dê, uma outra proposta. Não somos salvos pelas obras, mas para obras. Não pelas obras, mas pela graça. As pessoas fazem confusão. Se você não entende, se a gente não entende essa verdade simples, ela perde a essência do Evangelho e eu fico sem saber como responder a essa graça. Como é que eu respondo a essa graça? A graça é a força que opera em nós para a salvação. A fé é o meio de receber essa bênção. Pela graça foi salvos mediante a fé. A fé é o meio de receber essa bênção. A fé nos capacita a entender e aceitar o presente de Deus. A fé nos leva a confiar plenamente no sacrifício de Cristo, quando confiamos descansando nele, naquilo que ele fez. Olha o que fazemos com a graça de Deus. Nós as menosprezamos. Alguns dizem: isso não pode ser verdade. Se é de graça, não é bom. Olha com desconfiança o que vier de graça e desta forma nunca recebe o presente. Eu vejo tanta gente assim que não entende a graça que é de graça, mas ela não é uma coisa sem valor. Você é salvo pela graça, através da obra maravilhosa e suficiente de Cristo. Mas essa salvação é apenas eficiente se você a receba com fé. Sem fé, a graça não é aplicada a nós. Percebe? Não é de graça, é pela graça. Não apenas a graça nos é dada, mas a fé para recebê-la. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para entender que é radical essa graça. Ela precisa ser realizada da maneira de Deus. É uma graça de Deus. Por isso que o Hebreus fala que Jesus não é apenas o autor da nossa salvação, mas também o consumador da nossa fé e o autor.
Que resposta damos a tudo isso, então, que Deus fez por nós? Uma resposta de gratidão. Tudo que eu faço não é para convencer a Deus da minha bondade que eu mereço, nem para conquistar o amor dele ou os milagres que ele pode me dar, mas a gratidão. Eu preciso ser grato. Dar respostas de louvor. Quando eu entendo tudo que Deus fez, desenvolvo uma atitude de um coração grato. E é nesse ponto que você e eu precisamos melhorar a nossa perspectiva de que a salvação não é de graça, mas é pela graça. E a resposta a essa gratuidade de Deus é gratidão e um coração grato. Que Deus te abençoe, que nos abençoe a desenvolvermos esse coração grato e essa atitude de gratidão para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém e amém.